Fala galera, beleza? Bem, hoje estamos aqui para falar de um assunto super interessante, a fotografia, né? Quem nunca tirou uma foto, né? Hoje a gente tem a fotografia digital. Fotografia digital é muito rapidamente, questão de segundos, você consegue, né, reproduzir, né, uma imagem, né? Mas para que isso acontecesse, né, a gente precisa compreender que existiu o processo de evolução, né, da máquina fotográfica até chegar à máquina digital, e hoje nós temos nos nossos celulares, ok? Mas nós tivemos um processo, né, muito longo, né, até chegarmos ao momento que o homem vai conseguir reproduzir, né, uma imagem, tá, da realidade. Tá? Então isso vem, né, da paixão do homem é, pela imagem, né? O homem sempre foi obcecado em capturar a imagem, né? Então a nossa observação, né, do dia a dia, do cotidiano, né, isso chama muita atenção. Tá? Então, de que forma eu posso capturar uma imagem, de que forma eu posso fazer um registro, né, de uma imagem, né, deixar aquela imagem presa na história. Então nós sempre fomos apaixonados por isso, né? E o homem da pré-história, ele começou a fazer esse registro da realidade, né? A pintura dele era como se fosse uma captura do seu mundo real, do que ele observava, e ele representava na pintura das cavernas, certo? E aí essa paixão continua, nós chegamos, né, nas primeiras civilizações, e quando chegamos, né, por volta de 400, olha aí cara, não esquece dessa data, 400, quem acha que a fotografia, né, a captura da imagem é algo, né, de 100 anos, não, 400 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, nós tivemos aí um imperador chamado Mose, né? Quando a gente vai observar os manuscritos do imperador Mose, a gente vai perceber que ele já relata essa questão da imagem invertida, ou seja, de alguma forma o imperador Mose ele já sabia que a imagem, né, em um pequeno orifício, tá, num lugar escuro, ela iria dar origem à imagem que estava lá fora, tá? Só que de forma invertida, né? Então são questões da física que a gente vai ainda ver lá na frente, pessoal do ensino médio, beleza? Então foi o imperador Mose, né, que escreveu sobre isso, 400 anos antes de Cristo. Então aqui atrás, pessoal, olha só, isso aí é uma imagem da Idade Média. Vocês vão observar aqui uma câmara, isso aqui é como se fosse uma câmara escura, tá? E a gente tem aqui um observador, tá? Esse orifício aqui por onde entra a imagem iluminada, tá? Ele vai refletir essa imagem aqui na parede de dentro dessa câmara escura, tá? De forma invertida, olha só, tá entendendo? Isso a gente pode fazer até hoje, se você pegar uma câmara, uma caixa de papel, pintar ela toda de preto, fazer um orifício, né, e conseguir observar dentro dessa caixa, você vai perceber que vai acontecer isso aqui. A imagem que vai entrar por esse orifício, ela vai estar de forma invertida, tá? Mas, ou seja, a partir daí, o homem percebe que ele tem condições de capturar uma imagem, tá? E aí, galera, em 1027, né, ainda na Idade Média, a gente vai ter um dos primeiros físicos, um físico chamado Hassan, tá? Onde ele vai utilizar a câmara escura pela primeira vez. Vão surgir vários outros físicos, estudantes de arte, tá? Estudantes da imagem, e vão tentar reproduzir outras câmeras escuras para tentar copiar as imagens reais de alguma forma, tentar capturar essas imagens reais, né? Dessa forma aqui. Então vão surgir várias dessas câmeras escuras, tá? Só que elas não vão ter eles não vão conseguir capturar uma imagem perfeita, tá?
E o que, que eles vão fazer? Quando eles conseguem somente uma penumbra, tá? Dessas imagens que vêm do lado de fora, que eles querem capturar, o que, que eles vão fazer? Eles vão desenhar em cima dessas imagens, dessas penumbras, tá? E aí surgem os mapas, tá? É, surgem relevos, surgem as pinturas de relevo de pessoas, tá? Baseado nessas penumbras que eles vão conseguir, tá? Mas era muito penoso, né? Essas primeiras imagens, tá? Que a gente ainda não pode chamar de fotografia, elas duravam 8 horas, algumas duravam dias, né, para serem capturadas, e depois ainda tinha que vir um profissional como um pintor para detalhar, né, e pintar em cima delas. Então vocês estão vendo aqui atrás, né, um exemplo, tá, de câmera escura que foi utilizada durante muito tempo, tá, desde a Idade Média até por volta de 1700, tá, quando surge, né, as novidades, né, sobre as primeiras fotografias, ou seja, alguns físicos, alguns estudiosos do assunto já vão usar sais de prata, né, alguns chegaram a usar até xixi, tá, para conseguir algumas imagens. Eles diziam que havia, né, uma química onde se conseguia, lá no fundo dessas câmeras, tá, escura, fazer uma revelação, tá? Então, as primeiras químicas utilizadas foram os sais de prata. Mas eles não tiveram muito sucesso com os sais de prata, né? Então a gente teve aí, mais na frente, por volta de 1830, outros físicos, outros estudiosos da fotografia, que conseguiram realmente fixar essas imagens, tá? A gente tem aqui atrás alguns exemplos, tá, dessas câmeras escuras, das primeiras câmeras fotográficas, tá? Então, pessoal, dá uma olhada aí atrás, a gente tem a primeira imagem que nós podemos considerar como uma fotografia, tá? A gente não vai, nessa época não se chamava fotografia, a gente vai ver depois o porquê, tá? Mas essa imagem aí atrás é considerada fotografia porque, de acordo com a técnica, foi o primeiro momento que um homem conseguiu reproduzir, né, uma imagem da realidade, capturar uma imagem real, ok? E foi, né, o físico Joseph Niepce, tá? Então Joseph Niepce, em 1827, ele conseguiu, né, reproduzir esta fotografia no telhado da casa dele, tá? Na cidade de Paris. Tá? Então a gente pode considerar essa a primeira imagem chamada fotografia, ok? Apesar dela ser a primeira imagem, tá, considerada uma fotografia, ela ainda durava muito tempo para ser revelada, né? Isso aí durou mais ou menos umas 8 horas a um dia para que Niepce conseguisse essa imagem, né, que ainda não é, né, uma fotografia perfeita, e sim, né, uma penumbra, né, da imagem do telhado da casa dele em Paris, ok? E aí, galera, com os seus estudos de fotografia, nós temos esse cara aqui, chamado Louis Daguerre. Então, Louis Daguerre, ele aprimorou a máquina fotográfica que Niepce já teria iniciado. Então, Daguerre aprimorou a máquina, tá? E ele conseguiu, né, utilizando vapor de mercúrio, por volta de 1938, produzir a primeira fotografia em uma chapa, tá, de metal. Então, em uma chapa de metal, Louis Daguerre consegue, através do vapor de mercúrio, reproduzir a primeira fotografia em uma chapa de metal. Olha que bacana. Daí a gente pode perceber quanto essas fotografias elas eram bonitas. Elas eram quase a cópia perfeita da realidade, né?
A gente está faltando aí praticamente ainda as cores, né, que vão surgir já no século XIX, tá? Mas aqui as fotografias, né, elas encantam, né, pela sua perfeição, tá? Vou mostrar para vocês algumas fotos feitas naquela época por um daguerreótipo. A máquina de Daguerre ficou chamada de daguerreótipo, né? Claro, por conta do seu nome. Então, enquanto as primeiras máquinas que na verdade não eram consideradas máquinas fotográficas e apenas de penumbra para que fossem desenhadas por cima, como eu falei anteriormente, elas eram imensas, algumas do tamanho de casas, né? Como eu mostrei para vocês. Já o daguerreótipo, ele é bem pequeno, né? Ele é um tamanho já mais ou menos 50 a 60 centímetros, né? Uma pequena caixa. E aí já se podia tirar uma foto, né, bastante nítida, tá? De prédios, de pessoas, de famílias, de pessoas, ok? E como a gente vivia um momento, né, da escravidão na nossa história, a gente vai ver nesse momento da fotografia muitas fotos, muitos registros, tá? Somente da realeza, dos senhores, né, junto com os seus escravos. E essa foto aí é uma foto do daguerreótipo onde ele mostra uma família, tá? E a gente percebe que ela é muito bem, né, uma foto muito bonita, né, por conta dos seus traços entre o positivo e o negativo. A gente tem aí uma foto de Dom Pedro II, ok, galera? Olha só aí, Dom Pedro II no Brasil, aí experimentando também, né, uma fotografia do daguerreótipo, ok? Então a gente encerra esse primeiro momento sobre a fotografia até a chegada do daguerreótipo, viu? Beleza, galera? Mostrando para vocês aí algumas imagens das máquinas fotográficas mais conhecidas durante a história da fotografia. Então a gente tem aí alguns períodos, né, da máquina fotográfica, ok? Então nós temos aí alguns períodos, né, da máquina fotográfica bastante bem ilustrada aí para vocês. Percebam a evolução da máquina fotográfica, né, a partir da Kodak, que foi uma das empresas, né, que pioneiras na fotografia. Então, pessoal, essa empresa chamada Kodak, ela foi uma das empresas que revolucionou, tá, o mundo da fotografia, tá? A Kodak, ela vai lançar as primeiras máquinas fotográficas com rolos de filme, ok? Vou mostrar para vocês como foram as máquinas fotográficas com rolo de filme. Ou seja, esse pequeno filme, tá, ele revelava, tá, a imagem entrava pela máquina fotográfica, tá, havia um rolo de filme. Isso que vocês estão vendo aí atrás é um filme, tá, de máquina fotográfica. Ele foi usado também depois no cinema, tá, mas de outra forma que a gente ainda vai falar. Então, nesse filme, a luz entrava, era capturada a imagem, tá, e esse filme ele também era produzido com qualquer composto da época, né, de petróleo, tá? Uma película,
e logo depois era revelado com alguns materiais químicos, ok? Então a Kodak revolucionou o mundo da fotografia, né, com os seus primeiros filmes. Então essa era uma máquina fotográfica aí para a galera, já que nasceu depois de 2000, né? Alguns alunos do ensino médio, essa era uma máquina fotográfica, tá? E assim que a gente colocava o filme para tirar essas fotos, ok? Antes de serem revelados. E logo depois a gente tinha algumas químicas, tá? Que a gente usava, né? O fixador, a água, o revelador, tá? Para revelar esses filmes, ok? E era muito interessante, né? Nós precisávamos ter muito cuidado, a gente usava essas máquinas, tá, de revelação, e onde a gente revelava precisava estar tudo à luz vermelha, né, para não ferir, né, os filmes de forma alguma, senão eles eram queimados e não poderiam ser revelados, ok? E aí a Kodak também revoluciona mais uma vez, né, com as primeiras fotografias coloridas, né? Então olha só aí, as primeiras fotografias coloridas também foi a Kodak. Então é isso, galera. Essa foi a aula sobre fotografia, tá? A fotografia, ela também vai, né, originar o cinema, ela vai contribuir para a produção cinematográfica, tá? Que a gente vai ver na próxima aula. E você, o que acha, tá? Do registro da imagem? Pense bem, né, na forma como seus olhos capturam as imagens. Pense bem nas imagens que você observa no seu cotidiano, tá? Vamos relacionar a nossa história, desde o homem da pré-história até a atualidade, né? A forma como nós temos a paixão pela imagem. Mas o que é a imagem? O que é a imagem real? O que é a imagem capturada? Tá? Isso é muito legal para a gente fazer a relação, né, com a história da fotografia e o nosso cotidiano, chegando até hoje na fotografia digital. Um abraço a todos, espero que tenham compreendido algo sobre a história da fotografia.